Bom, sou o professor Ricardo e a gente é acostumado com história. Me desafiaram a contar a história da minha vida para vocês. Então vamos começar. É uma história longa, que eu estou com 58 já, mas ela começa no dia 23 de abril de 66, quando o seu Roque e a dona Anitta, lá no interior da linha Catarina, foram agraciados com este presente aqui. Então eu nasci no interior e fiquei morando com os pais. Até os 3 anos de idade morávamos na linha Catarina. Aí nós tivemos que, por uma questão de serviço do meu pai, que ficou um tempo como motorista de caminhão, nós mudamos para São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí é uma terra que tem muito luso. Então uma curiosidade que talvez vocês não saibam é que eu até os 6 anos só falava em alemão. Eu não conhecia uma palavra em língua portuguesa. Então desde o começo a gente precisou ir se adaptando. Então eu aprendi a falar a língua portuguesa quando iniciei meus estudos em 1972, lá em São Sebastião do Caí. Depois, por questões de serviço do meu pai, a gente morou um tempo em Montenegro, morou um tempo em Charqueadas e eu fui me adaptando também às diversas escolas. Mas diga-se de passagem, sempre com notas boas. Eu olhei aquele dia meus boletins, e eu até me orgulho disso, Então, tudo que eu procuro fazer bem feito, procuro fazer da melhor forma e venho mantendo esse hábito até hoje. Mas em 77, os meus pais se mudaram de novo para o interior, voltaram então à vida de agricultores. E eu, para poder estudar, comecei a fazer o trajeto até a casa da minha avó, aqui no bairro Rui Barbosa, em Montenegro, onde então eu estudava no AJ Renner. Então a minha rotina era essa, eu durante a semana ficava com a minha avó e depois, fim de semana, ia para a casa dos pais. Bom, enquanto ainda morava com a minha avó, eu já comecei a buscar emprego, Então eu comecei a trabalhar também durante o dia e fui estudar à noite. Então eu comecei na Unicinos, o meu curso é o curso de História, no qual eu me formei. O meu trabalho de conclusão foi sobre Montenegro, então eu gosto muito dessa cidade. Então eu pesquisei um pouco a história da formação de Montenegro lá no início do século passado. E então, depois de formado, claro, eu comecei a dar aula também, mas dar aula foi algo que apareceu na minha vida, apareceu assim por uma solicitação, por uma necessidade que havia na escola. Porque eu, durante um bom tempo, fui trabalhador no comércio, trabalhei aí, quem é mais antigo conhece a Comercial Montenegro, trabalhei lá um bom tempo, trabalhei no Léo Hans, são estabelecimentos que hoje não existem mais, mas fui 10 anos bancário no Banco Meridional, tenho boas recordações deste período e também eu trabalhei na prefeitura, até fui servidor público, por isso é que me toca muito essa questão do funcionalismo público, que precisa ser valorizado, porque eu também fui servidor do município durante um período ali no Palácio Rio Branco. A minha militância, como é que eu comecei então a me preocupar com as questões da comunidade? Quando eu morava aqui em Montenegro, teve um período que eu morei numa pensão, porque a minha avó faleceu, então eu estava fazendo um curso de datilografia na Escola Cruzeiro do Sul. Eu até guardo até hoje o meu diploma, eu sou datilógrafo de formação, Mas eu morei um tempo ali e entrei em contato com um pessoal muito bacana, da Capela do Espírito Santo, lá do bairro Ferroviário. Lá tinha o meu amigo, hoje é sacerdote, ele está em Santa Catarina, o Renato Neuhaus, lá a conhecida muito a tia Wanda, e acabei inclusive morando lá na casa da tia Wanda um bom tempo, e naquela comunidade fiz uma experiência belíssima de participação. Nós íamos visitar as famílias, nós fazíamos a festa de São João, nós criamos grupo de adolescente, grupo de jovens, catequese. Então a gente desenvolveu uma série de atividades na comunidade e por fim, como consequência desse engajamento, me escolheram como presidente da capela. Então a gente acabou fazendo, inclusive, os 25 anos da Capela do Espírito Santo, com gincana e tudo mais. Então a gente era meio conhecido assim como
esses guri aí são meio loucos, assim, eles inventam muita coisa. Mas a comunidade cresceu muito com a nossa participação, o nosso grupo lá. Então tem muita saudade daquele período. E a família, professor? Talvez alguém me pergunte, como é que família, como é que conheceu a Bibiana? Bom, eu, na época em que atuava ali na Capela do Espírito Santo, na comunidade, eu acabei conhecendo uma catequista do bairro São João, que era a Bibiana. E a gente se conheceu e fomos construindo junto. O meu casamento com a Bibiana foi na Capelinha Nossa Senhora das Graças, ali no bairro São João. E a festa foi na Capela do Espírito Santo, porque eu era presidente daquela comunidade. Foi um período também de muita luta, de muita construção, porque eu era bancário de dia, estudava à noite e no banco tinha lá o meu amigo, o Joca, o Doca, o João Antônio, que entregava o Correio do Povo. Então, para ganhar um extra, eu de manhã, na madrugada, pegava a bicicleta e ia entregar o Correio do Povo. Fiz isso vários anos, mas aí lutando, eu e a Bibiana trabalhando, conseguimos então construir algum patrimônio, compramos casa, enfim, o carro veio depois, os filhos vieram também, tem a Sabrina, a Carolina e o Bruno, depois vieram os netos. Então essa é a nossa família, algo assim muito importante. Hoje faz 34 anos que a gente convive, mora junto e constituiu a família. Moramos aí depois na Timbaúva, então isto é um pouco da história da família. O meu engajamento na comunidade se deu a partir das pastorais. A pastoral da juventude foi um espaço que eu atuei, a pastoral das comunidades foi outro espaço. Nós construímos com um pessoal as Semanas da Cidadania, foram 11 edições diferentes, que nós trazíamos temas ligados à cidadania, para discutir com os jovens da cidade, nos eventos. Fizemos caminhada, passeata, a gente fez fóruns de discussão e, como consequência desse engajamento, eu senti a necessidade de também atuar na área da política. Foi aí que então fui convidado a ser candidato a vereador. Na primeira eleição foi no ano 2000, eu fiquei suplente da vereadora Silvia Castilhos, que primeira vereadora de fato do Partido dos Trabalhadores. Ela abriu alguns importantes caminhos na Câmara e eu tive o prazer de substituí-la e dar seguimento. Nós instalamos na Câmara de Vereadores a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e nós fizemos um trabalho muito importante, que é de reforçar os instrumentos de participação. As associações de moradores, muitas receberam o apoio do nosso gabinete. Nós recriamos algumas associações, nós damos condições para criar a Associação dos Diabéticos de Montenegro, por exemplo. Nós estivemos ajudando ali o Nene na criação da ASDEFO. Nós articulamos, por exemplo, a instalação do elevador lá na Câmara de Vereadores. E assim a gente conseguiu marcar essa presença junto com as pessoas da comunidade que de fato também se interessam pelo bem comum. Claro que a gente fez outras ações na Câmara de Vereadores, como por exemplo, me lembro de 2 viagens que fizemos a Brasília, junto lá com o pessoal do Hospital Montenegro. Conseguimos emendas importantes, porque o hospital passava por uma crise muito forte naquele momento. Lembro também de uma articulação que fizemos em toda a região, buscando abaixo-assinado e apoio e moções de apoio das câmaras municipais para que a UERGS ficasse naquele momento em Montenegro. Isso foi em 2007 e tivemos êxito, porque a UERGS naquele momento não foi embora, embora lamentamos que agora tenha ido embora por falta de articulação, mas a gente naquela época fez aquilo que estava ao nosso alcance. E fizemos um trabalho assim muito bonito, que de vez em quando eu encontro um ou outro aluno daquela época, que foi a Câmara Mirim. Eu lembro com muita vontade disso, com muito carinho, do projeto Câmara Mirim. Nós não tínhamos maioria na Câmara de Vereadores, então precisamos de 3 anos de articulação junto com os estudantes, junto com os jovens,
para que de fato então conseguíssemos aprovar o projeto Câmara Mirim Jovens Vereadores. É um projeto inovador, é um projeto que foi copiado por outros municípios e é um projeto que me traz muita alegria, porque eu me lembro que há uns anos atrás eu fui a São Pedro da Serra, né, participar de uma sessão da Câmara de Vereadores, e o vereador de lá, da tribuna, disse: olha, eu sou vereador graças ao projeto Câmara Mirim do professor Ricardo. E assim, de vez em quando, eu encontro lideranças que ali encontraram, né, se encontraram e estão hoje atuando. Então é um espaço privilegiado de formação que nós conseguimos construir, né, num trabalho de articulação, num trabalho participativo, de muita discussão, mas que produziu bons frutos. Espero voltar para a Câmara para retomar esse projeto que ficou adormecido. Bom, em função desse trabalho todo da Câmara, é claro que eu coleciono também, eu não gosto muito de mostrar porque a gente faz as coisas para a comunidade, não é tanto para se aparecer. Mas eu tenho meu troféu ali que eu ganhei do jornal O Progresso, né, como vereador de destaque. Ganhamos uma edição top de preferência do jornal IBA também. Então também é reconhecimento ao trabalho que a gente fazia na tribuna da Câmara, mas também tem uma participação importante em relação às questões que envolvem criança e adolescente. Nós promovemos algumas formações para os atores aí que estão envolvidos na política da criança e adolescente. Nós conseguimos, em uma articulação com a Prefeitura, reformular a legislação da criança e do adolescente em Montenegro, especialmente no que tange aos conselhos tutelares. Então aquilo que anos depois, né, por lei federal, foi estendido para todos os conselheiros, nós em Montenegro fomos pioneiros. Direito a férias, direito à licença, direito a 13º e outras questões trabalhistas nós conseguimos melhorar para os conselheiros tutelares, embora, né, não seja um projeto que tivesse assim a minha assinatura, porque para que fosse aprovado, evidentemente, nós tínhamos que fazer vir do Poder Executivo. Mas tivemos muitas reuniões, né, com esse intuito e conseguimos melhorar também o atendimento à criança em Montenegro. Bom, saindo então do trabalho legislativo, que eu pretendo retomar isso, se o povo de Montenegro entender que eu tenho condições para isso, ainda enquanto vereador, eu senti necessidade de entender um pouquinho melhor o funcionamento da cidade, né, porque a minha formação é história, né, eu não sou de gestão, mas fiz uma pós-graduação então na Unicinos, né, em gestão de cidades, para aprender um pouco sobre habitação, sobre a memória da cidade, sobre tributos, sobre meio ambiente. Sim, foram vários módulos, né, em que a gente pôde entender como funciona a cidade, que é importante conhecer para poder propor e poder articular as soluções. Então também tenho essa pós-graduação aí no meu currículo. E depois de sair do mandato da Câmara, a militância continua, né? A gente é apaixonado pela cidade, a gente não consegue ficar alheio às necessidades. Então eu tenho basicamente duas atuações assim bem marcantes, né? Além da questão política, que eu presidi o Partido dos Trabalhadores em 3 mandatos, né? E continuo na direção até hoje. Aliás, eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem fazer troca-troca de partido, né? Porque os partidos têm ideologias, né? Os partidos têm princípios, né? E se a pessoa fica trocando, talvez ela não tenha, né? Eu tenho meus princípios, que são a participação, que são o Estado que atenda quem mais precisa, e isso eu encontro no programa do Partido dos Trabalhadores. Então eu sempre fui do Partido dos Trabalhadores e atuando hoje em duas frentes bem importantes, né? Uma delas é a criança e adolescente. Ano passado, um grupo de entidades me convidou para presidir o CONCRAD, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Me convidaram porque havia necessidade de uma pessoa em condições, enfim, de coordenar o processo eleitoral do Conselho Tutelar, que é um processo que o Conselho administra com o Poder Público e com o Ministério Público. Então, a gente atendeu o convite
e conduzimos a eleição do Conselho Tutelar ano passado e continuo presidente hoje do Conselho Municipal da Criança, todos os projetos que têm recursos públicos e tem também o nosso olhar, o nosso carinho. E a outra demanda que a gente procura atender, por formação também, é o patrimônio histórico. A gente fica triste, Montenegro é uma cidade histórica, tem 151 anos de história, é a história regional que está em Montenegro, dentro de um museu que está fechado, né? É um espaço bonito da Estação da Cultura que está abandonado, né? Que é um processo de revitalização que parou. Nós estamos assim com um grupo de voluntários muito empenhados para que o poder público olhe por esse tema, né? Cuide do Palácio Rio Branco, mas a gente não está conseguindo muito avançar porque não é uma prioridade da atual administração. Mas a gente continua na luta, nós conseguimos criar uma cartilha para as escolas e estamos fazendo eventos e estamos aí. Então é um olhar que eu acho que também os vereadores precisam ter, né, no próximo período aí do mandato. Uma outra experiência que trago aí no meu currículo, na linha de tempo da minha história, eu fui convidado pelo governo Tarso Genro a ser o coordenador regional de participação, né, o antigo orçamento participativo. E aí nesta minha andança, nesse período de 4 anos, né, nós circulamos toda a região. Então eu pude conhecer experiências de gestão de outras prefeituras, conhecer outras câmaras municipais, né, e a gente vai sempre aprendendo com os outros, né? Então nós fizemos várias assembleias para discutir orçamento do Estado, nós encaminhamos demandas como a questão da RS, a reforma de várias escolas, nós mobilizamos e conseguimos aí o Januário Correia, o São João, o Delfina e outras escolas tiveram um olhar neste momento por causa de uma articulação também que fizemos através da nossa coordenadoria de participação. Conseguimos aumentar a participação das pessoas na tomada das decisões do Estado e é claro que daí, como o governo Tarso não foi reeleito, nós acabamos voltando para a sala de aula, trabalhando, dando aula. Hoje eu sou professor no Colégio A.J. Renner, né, com muita satisfação, porque trago muitas lembranças de lá. Hoje eu trabalho com o pessoal do ensino médio diurno, mas também com o pessoal do noturno, o pessoal da EJA, que tem uma história parecida comigo, né, e também, né, tenho lá uma experiência de trabalho de professor no município hoje de Nova Santa Rita. Então são experiências que agregam na vida da gente e, como eu tenho dito nas aulas de história, nós conhecermos a história é bom, mas a gente é sujeito da história. Então não adianta a gente conhecer, saber e não fazer nada para mudar. Meu falecido pai já dizia, quem reclama, né, quem fala, né, tem que fazer, né? Só reclamar não adianta. Então esse é o intuito de eu estar hoje aqui, né, contando um pouco da história da minha vida e pedindo aí o voto das pessoas, o apoio, para que a gente possa, de forma participativa, construir uma cidade melhor para todo mundo, né, para deixar isso de herança para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles tenham orgulho de quem dirigiu a cidade, tenham orgulho dos vereadores que foram eleitos e a gente junto consegue. O meu nome é professor Ricardo, meu número é o 13456 e contem com o seu apoio.